Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso segundo dia de evento aqui do Consenso de Hemangiosarcoma Canino. Gostaria de convidar o professor Andrigo para que faça parte também da abertura, por gentileza. Bom dia, professor Andrigo. Olá, bom dia, tudo bem com todos vocês? Sejam bem-vindos. Agradecemos mais uma vez a presença de todos os nossos participantes, também aos nossos palestrantes, que estão brilhantando aí nosso evento, e também ao nosso patrocinador, a Avert, e a Aleteia, que tem nos dado um suporte excepcional, não é isso, André? Passo as palavras a você, se você quiser fazer alguma consideração. Sem dúvida, reforço o agradecimento à Aleteia, que tem nos ajudado não só nesse evento, mas como também em todos os eventos da Brovet. De fato, aí um trabalho muito competente. E hoje, né, um dia especial para o nosso evento, que é justamente um dia de discussões, de esclarecimento de dúvidas, visando a confecção, né, desse documento que vai ser publicado. Ontem, com certeza, foi um dia bastante rico em conhecimento, e agora a proposta é justamente focar nos principais pontos, né, ao longo das discussões, tentando esclarecer também alguns pontos controversos para que a gente possa seguir no melhor caminho, visando, né, estabelecermos corretamente o diagnóstico, bem como também o tratamento dos nossos pacientes. E é claro que tudo isso vai acabar influenciando no prognóstico, mas tenho certeza que vai ser, novamente, um segundo dia, né, muito rico em conhecimento e em discussões. Obrigado. Seguramente. Vamos então dar início à primeira mesa redonda sobre a questão do diagnóstico do hemangiosarcoma. Eu gostaria de convidar a professora Cristina de Oliveira Massuco Salles Gomes para fazer parte da nossa banca. Bom dia, professora Cristina. A professora Cristina é professora do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Convido agora o professor Eiji Fukumasu para que faça parte também da nossa mesa. Bom dia. Bom dia, professor Eiji. Professor Eiji é professor de Biologia Molecular nos cursos de Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia, a FESEA da USP, e é coordenador do Laboratório de Oncologia Comparada e Translacional, o LOCT-USP. Muito obrigado pela participação de vocês. Convido também o Dr. Felipe Sueiro para que faça parte da nossa banca. Bom dia, tudo bem, Dr. Felipe? Bom dia a todos. Dr. Felipe é patologista responsável pelo laboratório VetPat. Agradecemos mais uma vez a sua participação aqui conosco. Convido também o professor Ricardo Sprefezi para que faça parte da nossa banca. Bom dia, professor Ricardo. Bom dia a todos. O professor Ricardo é professor do Departamento de Medicina Veterinária do FESEA USP, em Pirassununga, e também orientador, né, de cursos de pós-graduação naquela mesma escola. E, finalmente, convido o Dr. Paulo Yark para fazer parte da nossa mesa. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo certinho? O Dr. Paulo, ele disse que foi colocado injustamente aqui, porque ele é clínico, como eu, e não patologista, né? Apesar que eu brinco, né, que eu sou um clínico travesti de patologista, ou vice-versa, né? Porque fiz meu doutorado lá com a professora Malu. Mas ele é professor de oncologia também em institutos como Bioéticos, Anclivepa, professor colaborador na Unesp de Jaboticabal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vamos lá, então. Eu acho que temos, assim, pouco tempo para discutir tanta coisa importante, né, que já deu para perceber de ontem, do que foi discutido nas palestras do hemangiosarcoma. E eu vou puxar para o nosso lado, né, o lado do Paulo e o meu, da questão clínica, né. Uma das questões que a gente muito leva em conta quando a gente está o envio de material para os patologistas. Eu brinco lá no hospital, né? Brinco não, falo sério, lá com os veterinários, que é inadmissível a gente receber um laudo do patologista fazendo uma descrição e depois dizendo que aquilo era compatível com má conservação da amostra. Então, a gente tem apresentações diferentes do hemangiosarcoma, né? Como vocês fariam uma pequena diretriz aí do envio de material, conservação,
a questão, como o doutor Felipe levantou ontem, né, de massas enormes em baço, a dificuldade pela quantidade de necrose que essas massas apresentam. Então, deixo aí em discussão para vocês, né, essa questão do envio das amostras, como é que vocês orientariam a maioria da nossa audiência que são clínicos. Trafés, quer começar? Ricardo, quer falar alguma coisa? Oi. Pode começar aí. Você já tinha proposto alguma coisa ontem? Eu né? acho que a gente poderia começar falando da parte do clínico, como ele vai enviar essa amostra, né? Sim. E depois eu acho que vocês, como vocês vão processar isso. Eu acho que da parte do clínico, pensando nas três principais apresentações, eu acho super importante que a gente discuta e que isso esteja no documento, né? Alguns pontos básicos, por exemplo, pensando no mais comum, que é o hemangiosarcoma esplênico, né, a importância de tentar enviar a peça toda sempre que possível. A gente viu ontem o quão heterogêneo é um hemangiosarcoma, então, obviamente que é um risco, por exemplo, você tirar uma massa de 6 centímetros e mandar 2 fragmentos aí de meio centímetro, e aí você recebe um laudo de um processo não neoplásico, e daqui a 4 meses esse animal desenvolve uma metástase, e aí o clínico acaba xingando o patologista e fala, nossa, o patologista deu um laudo errado, né? Então, a gente viu o quão heterogêneo é um hemangiosarcoma, a importância de a gente fazer, né, o Felipe comentou, de a gente fazer amostragens, né, desse tumor para que realmente a gente pegue áreas representativas aí da doença. Então, eu acho que da parte do esplênico, que é o mais comum, a gente poderia começar discutindo ele, e aí na sequência a gente fala dos demais, né, Felipe? Não sei se tu quer comentar aí, como vocês já comentaram ontem, mas eu acho que isso precisa estar no documento, como que os patologistas vão abordar em relação a número de sessão, para que a gente não tenha esse problema aí de uma amostragem não representativa do problema real. A gente preconiza em patologia, mais é mais. Quanto mais material, mais informação você recebe. Lógico que existe uma limitação de transporte, de deslocamento, fixação e tudo mais, mas pensando em esplenectomias, mandar a esplenectomia. Então, o padrão ouro é remeter o baço, tá? Remeter o baço. Exceção é quando você não consegue remeter o baço. Então, assim, na inviabilidade de, mas o baço tinha só um nódulo, não importa. Se você quer um laudo, aquele nódulo pode representar alguma coisa, mas o baço pode ter uma série de outras alterações, até mais pertinentes que aquele nódulo. Então, assim, o padrão ouro enviaram baço. Na impossibilidade técnica de mandar o baço, né, e daí a gente cria vários artifícios para que você mande o baço, né? Então, primeiro, assim, é muito grande a questão do tamanho da fixação. A gente preconiza que o baço seja mantido num recipiente com formol, um volume aí 5 vezes de formol, na clínica ou no hospital, fixando por 48 horas. Após esse período, você poderia fazer o envio desse baço sem a necessidade do fixador, tá? Porque ele já ficou 48 horas lá e o deslocamento até o laboratório não impactaria isso. Então, num saquinho tipo Ziploc, apenas com um formol, um algodão formol, uma gaze, você poderia estar enviando isso, desde que ele tenha ficado no seu estabelecimento por 48 horas, tá? Então, você garante que não vai ter vazamento, que isso é um problema grave dos baços, que eles vão vazar se tiver um volume de formol grande, né? E se eles tiverem sangue também, se a peça estiver crua, então você garante que ele já esteja fixado, e então não vai ter vazamento de sangue, nem de formol, porque você não está colocando formol, não vai quebrar frasco, você está colocando num zip. Mas ainda assim é muito grande para enviar. Então, já tem trabalhos hoje mostrando que, ao mínimo, 5 amostras seriam necessárias para se fechar um diagnóstico com uma confiança adequada, né? Em torno de 95%. E 10 amostras você atingiria ali 98% de confiança de diagnóstico. Então, o que a gente sugere é que envie acima de 5 secções desse baço de amostras que evitem, lógico, a área de necrose, mas que elas sejam representativas do todo desse baço, voltando a dizer, não necessariamente apenas da área aumentada, alterada ou rompida, tá? Então, na inviabilidade de se encaminhar esse baço numa totalidade, e a gente isso tem que ser uma exceção, né? A gente preconizar o envio de 5 a 10 sessões desse baço
para que seja analisado o material. E daí, de novo, deixar esse material fixando, e ele pode ser remetido no fixador, ou, de novo, depois de 48 horas, retirado do formol, colocado num saco do tipo zip, apenas com álcool, apenas com algodão ou uma gás embebida em formol, para manter a volatilidade ali e até o laboratório. Tá? Felipe, e uma outra coisa que eu acho que é legal, até sair esse resultado, talvez eles conservarem na clínica as amostras que não foram enviadas, para se a gente precisar de uma reamostragem, a gente ter material. Então, coleta 5 amostras, deixa, não consigo enviar tudo, deixa lá no teu estabelecimento, você consegue conservar isso, que o problema é o envio, e deixa lá. Se você precisar de uma reamostragem, tá ali. Né? Não Exato. É coletar 5 amostras e jogar esse baço no lixo. Então, essa é uma outra informação que eu acho que é bem válido que a gente pontue aqui. Exato, pode ser complementado dessa maneira. Guardar, caso não tenha a possibilidade de enviar, que tenha o aguardo do material na clínica até a saída do laudo, porque eventualmente você vai ter uma discrepância ali entre clínica e o que foi laudado frente ao que foi enviado. Né? E tem também a questão do fatiamento, não tem, Felipe? Quando a massa é muito grande, você fazer esses cortes, porque não basta colocar a peça na formalina, né? Ela tem que ter condições de que a formalina penetre na peça, não é isso? Sim. Você quer complementar, Ricardo, sobre essa possibilidade de penetração sem você lacerar o baço totalmente e tudo mais? Eu ia falar justamente isso, né? A gente tem... o Felipe deve encontrar isso também na rotina dele. A gente está falando aqui, partindo do princípio que todo o público aí saiba, e todo o público que vai ler o artigo, o futuro artigo, saiba como fixar o material adequadamente, né? Mas eu acredito que a gente tenha que relembrar isso um pouco, pelo menos referenciando um artigo importante, tem um da Veterinary Pathology que ensina, inclusive, a fazer esse fatiamento da massa, né? Então, a gente pega e fatia como se fosse um pão Pullman mesmo, né? Como se fosse um pão de forma, em intervalos de 1 centímetro, sem destruir totalmente, sem separar totalmente a massa do baço, por exemplo, e isso faz com que o formol penetre com mais facilidade dentro da amostra. E o volume de formol, que tem que ser muito maior do que o volume da peça, né? O ideal, 5 a 10 vezes, ideal 10 vezes o volume, né? Mas aí você pegar um tumor gigantesco, vai ter que colocar num balde de formol, e é isso mesmo que tem que fazer. Uma caixa d'água. Se não quiser separar isso em fragmentos menores, vai ter que pegar um volume grande de formol mesmo. E a ideia de manter dentro da clínica, né, fixado, para não ter que enviar tudo para o patologista, também é uma boa saída, porque em caso de necessidade de reavaliação de outros fragmentos, você pode reenviar essas amostras, né? Então, o ideal, sem dúvida, é enviar a peça cirúrgica inteira, né, o baço inteiro, no caso do baço, e essas outras alternativas são importantes, né? Fazer a fixação correta e fatiar, né? Fatiar a amostra, não precisa fatiar até o fim, né? Do baço. Então, tá aqui o baço com o nódulo, você fatia quase até o fim, né? Em várias porções, e isso de 1 centímetro aproximadamente de espessura, e isso facilita bastante a entrada do formol, porque também não adianta guardar em geladeira ou congelado, ou aquela massa fechada dentro do formol, porque só vai penetrar 1 centímetro formol nas primeiras horas, que é insuficiente para avaliar todo o material, né? O Ricardo acabou respondendo uma pergunta aqui no nosso Q&A, que é justamente manter a peça refrigerada, né? Se poderia encaminhá-la, inclusive, só resfriada. Eu acho que é uma questão aí que vocês poderiam... Ela resfriada, ela tem que chegar no mesmo dia, de preferência, né? Eu não sei qual a distância da sua clínica, da sua clínica até o laboratório do patologista, mas eu acredito que mesmo assim, o ideal seria fixar em formol, tá? Porque ela refrigerada, ela vai chegar, vai ter o transporte até o laboratório de patologia, e lá no laboratório de patologia ela vai precisar ser fragmentada e fixada em formol, então vai mais um tempo para isso, e esse tempo é precioso, né, para a gente ter boa fixação e garantir que o material, por exemplo, no caso da necessidade de uma imunohistoquímica para definir o diagnóstico, tenha boa qualidade. E do mesmo jeito, fixar muito tempo em formol também vai atrapalhar lá na frente, então mandar rápido essa amostra para o patologista,
assim que ela iniciar a fixação, né? Para não prejudicar a reação imunistoquímica lá na frente. Lembrar que congelar e resfriar não impede a autólise. Ela retarda discretamente a autólise, mas não impede. E o congelar, você tem um outro problema. Você congela aquele líquido, aquela água que está dentro da célula. E é o mesmo efeito de uma garrafa no congelador. Aquela água vai congelada, vai romper a célula. Então, eu não recomendo congelamento de peça nenhuma. E o resfriamento é algo assim muito limitado. O Bucata está perguntando uma coisa sobre a biossegurança do transporte dessas amostras, né? Então, imagina que a gente colocou, que o clínico fixou isso no laboratório, na clínica dele, deixou 2 dias, tirou aquele baço, colocou num saco do tipo, não é um envelope, é um saco tipo Ziploc, que o próprio laboratório fornece, que ele tem aquele fecho, né, de travinha, e uma gaze ou um algodão embebido em formol para manter uma volatilidade. Eu nem sei se isso também interfere muito nesse período de transporte, sinceramente. Bom, primeiro que, teoricamente, o correio não pode transportar a peça biológica, tá? O correio pode se recusar a transportar. Por exemplo, o correio de Jaboticabal, ele já gravou o nome do VetPat e ele não transporta nada que esteja escrito VetPat, tá? Então, as amostras do hospital veterinário, do pessoal que manda para a gente, eles escrevem outro nome de um funcionário ou escreve que aquilo não é material biológico. Então, legalmente, o correio pode se recusar a transportar. O ideal é que seja a transportadora, e a transportadora tem que estar ciente disso daí. O Ricardo pergunta sobre a segurança do profissional envolvido, né? E eu também não sei, e até o Ricardo pode pontuar, você acha que uma gaze, porque isso é uma coisa que a literatura fala, mas eu não sei o impacto disso para a peça durante o transporte, e muito menos o impacto disso em termos biológicos para o manuseio. Uma gaze embebida em formol ou um algodão embebido em formol num saco do tipo Ziploc teria algum valor para a peça e se ele teria algum prejuízo para quem manusear isso daí, um profissional não da área de saúde, tipo o profissional da agência de transporte, o coletador ali, eu acredito que não, porque o volume é muito pequeno. Vocês têm alguma coisa a pontuar ali? Eu acho que se estiver bem fechado, não teria problema, né? O saco é próprio para isso. Né? O saco é próprio. Ele não vai ter formol, o saco é próprio, é um saco zip, que a gente usa para armazenar alimentos na geladeira e tudo mais, né? Então, teoricamente, você tira o ar daquilo e mantém ele fechado. E eu não sei se uma gaze ali com um pouquinho de formol vai ter uma volatilidade suficiente para impactar o profissional, qualquer coisa do gênero. Felipe, desculpa interromper, eu acho que assim, a questão de ser tóxico, quando a gente fala toxicidade, depende de tempo de exposição. Então, sim. É um risco muito baixo e que eu me lembro de 10 a 15 partes por milhão de formol que é tóxico, eu não acho que isso seja atingido. Então, acho que realmente, pelo tempo, eu acho muito baixo esse risco. E lembrando que o correio, ele não é obrigado, tá? Se você escrever o nome do laboratório, ele fala assim, eu não vou transportar, ele tem o direito de não transportar. Ele não pode transportar material biológico. E a gente vai ter que trabalhar com o que é o correto, né? Então, assim, a gente vai ter que pensar que todo mundo está mandando via transportadora, porque, teoricamente, aqui a gente está para fazer o mais correto possível. E aí, essas particularidades de cada região, aí é muito difícil a gente conseguir contornar isso, né? Eu creio que a gente está pensando que vai ser mandado via transportadora. E, pessoal, deixa eu só fazer um comentário. Bom dia, né? A gente está trabalhando com a parte humana, que trabalhou esses últimos 2 anos com Covid, essas amostras para humano, e deve ser a mesma coisa para veterinário. Não é qualquer transportadora que pode fazer isso. Tem que ter a regulamentação correta para fazer esse transporte. E o que o Rodrigo mencionou talvez não seja problema, como a Cris mencionou, né, de tempo de exposição ou mesmo formal. A gente teve aula informal e, enfim, deixa para lá. Todos que estão aqui com certeza tiveram, agora que está mudando, né? Mas o problema maior seja do ponto de vista da amostra mesmo, a amostra veterinária. Como essa, como outras, tem que ser transportada por transportadora, né? Ou uma empresa que tenha o registro. Isso o Felipe com certeza pode... Na medicina não pode mais motoboy, né? Não pode mais transporte, tem que ser só de carro. Na veterinária ainda pode. Então, concordo, tem que ser um profissional treinado, tem que ser alguma coisa capacitada. Então, a ideia é que trabalhe só com esse tipo de transporte e vai ser cada vez mais regulamentado, né? O formal já é cada vez mais regulamentado. Perfeito. Acho que a gente poderia passar para um outro tema agora, que acho que esse assunto ficou muito bem esclarecido, bem colocado. Eu acho que o sonho de todo clínico, né? A gente teria como, não sei se alguém está trabalhando com isso, ou se já existe alguém lá fora trabalhando com
marcadores séricos para hemangiosarcoma, ou a questão de biópsia líquida. É possível a gente pensar nessas alternativas, no caso principalmente do hemangiosarcoma visceral, é claro, né? Eide? Depois eu falo da biópsia, não sei se o Eide... Vai, Cris, vai você primeiro. Tá, então vamos ver se a gente faz um bate-bola aqui, Eide. Não sei se o Eide conhece um estudo recente de abril de 2022, o CANDID, sabe qual é? Canine Diagnóstico in Dogs, né? Eles fizeram um sequenciamento de nova geração e, interessantemente, Luiz, você perguntou isso, né? Utilizando o método de biópsia líquida, para quem nunca ouviu falar, é quando você coleta a amostra sanguínea do paciente e você ou vai detectar fragmentos de ácidos nucleicos livres, né, tumorais, ou você pode procurar exoma, acho que o Eide pode falar bem melhor sobre isso, as vesículas tumorais, ou você até pode procurar células tumorais circulantes íntegras, né, são técnicas inovadoras que realmente parecem ser muito promissoras. Em relação ao hemangioma, interessantemente, esse trabalho recém-publicado, que foi internacional e multicêntrico, inclusive incluiu o Cito Brasil, alguém aqui do Brasil enviou amostras para eles, né, para esse grupo, e em termos de sensibilidade, especificidade, para o hemangioma, para o linfoma, ele foi muito alto, acima de 85%, né, comparado, por exemplo, ao adenocarcinoma de glândula sacoanal, comparado com melanoma oral ou mastocitoma, né, essas alterações genômicas encontradas nesse DNA livre, principalmente do GNTP53 e PIK3, Eide, foi muito alto. Então, assim, a gente consegue pegar essas instabilidades genômicas circulantes e, principalmente, linfoma, hemangioma e osteosarcoma foi bem sensível à técnica, né? Então, isso é muito interessante, talvez, para a questão das dúvidas, né, como o Paulo falou, né, dos diagnósticos, a gente, quando tem uma baixa representatividade na biópsia e fica a dúvida, talvez a biópsia líquida venha, é um exame complementar considerado hoje em dia, né, na medicina humana, até para achar alvos tratáveis, né, que para a gente ainda está longe isso um pouco, mas vai chegar, então eu acho interessante que para o hemangioma essa técnica, ela me parece ser bem promissora. Eide. Eu acho que é isso mesmo, Cris. Eu estou com esse artigo até aberto aqui, né? A única consideração minha, assim, né, não desanimando ou animando, é que isso demanda muita pesquisa, né? A gente não pode hoje afirmar que tem que usar isso ou tem que usar aquilo se a gente não tiver estudos coerentes e muito bem validados. Não é um estudo apenas que resolve a nossa vida, né? Um ensaio, se a gente for padronizar um ensaio de NGS, hoje é caríssimo, hoje vai ficar em torno de 3, 4, 5 mil reais para você fazer, talvez, esse tipo. E aí o foco vai ser o quê? Assim, encontrar essas mutações, determinar, como eu ontem teve na palestra, né, do Horta, do Felipe também foi mencionado. Se você tiver os alvos, que você sabe que eles são bem mais frequentes, e você fizer os testes para esses alvos, isso fica mais em conta e fica mais acessível e muito mais fácil para todo mundo poder usar, né? Mas eu acredito que hoje ainda não seja possível a gente fazer isso. Precisa se fazer estudos? Precisa ter a demanda, que é essa que a gente está fazendo hoje aqui, né? Vocês que com certeza geram isso para quem está do lado da pesquisa. O Felipe acho que pode complementar alguma coisa, que ele tem trabalhado com ensaios assim. O que a gente vê, os primeiros testes, eles eram... seriam testes de screening, né? O problema é você ter um teste de screening muito caro, né? Então, o primeiro que eu trabalhei foi timidinoquinase, o TK. Ela, é uma proteína super boa, fácil de trabalhar, agora está até mais em conta, mas no final eu vou ter um resultado suspeito para neoplasia e vou demandar de um exame de imagem. O próprio DNA total, agora também cairia na mesma, né? DNA circulante total. Mas, como a gente falou, agora que a gente já conhece um pouco mais do hemangioma, a gente sabe de pelo menos 3 alvos de alteração genética, talvez fique mais objetivo o resultado, porque são pertinentes a ele, e mais barato também, como o Eide comentou, né? E aí você consiga uma escala nesse sentido. É que ele seria usado, a gente tem que pensar também na aplicabilidade de escala disso, né? Ele ser um teste
Ele não vai ser um teste barato, mesmo que a gente tenha de maneira muito objetiva os alvos, né? Mas ele não vai ser um teste barato para um teste que vai demandar de alguma outra corroboração, né? Então, o paciente vai vir com um aumento, vamos imaginar que ele vai ter um aumento de volume esplênico, suspeito, e daí ele vai precisar desse outro teste para daí partir para uma esplenectomia antes de ele ter um quadro mais grave. Mas o futuro é você trabalhar mais com alvos mesmo, né? Então, a gente tem trabalhado, tem buscado também esses alvos, qual a confiabilidade desses alvos frente à casuística para poder ter. Eu acho que esse é um caminho. Não, volto a dizer, não testes genéricos de screening. Uma TK, um DNA total, eu não acho isso válido. Isso vai ser caro e não vai ter um resultado fidedigno para o paciente. Vai ser no final, o cara vai pagar uma nota e vai falar, suspeito para neoplasia, faça um PET scan. Não vale, né? É sacanagem. Então, agora, quando você tem um alvo, sabe que 2/3 tem alteração tal, né, dos hemangiosarcomas tem essa alteração, você identifica essa alteração, a suspeita era essa, o negócio ficou mais objetivo, se você conseguir cair o preço também. Eu acho que é coisa, assim, para menos de um ano ter algo no mercado, né, por essa alteração. E uma coisa bem legal também, que a gente pode complementar, é que a gente tem que pensar nos diferenciais do baço. Então, quando você trabalha com esse screening aí, então imagine que eu pegue 2, 3 alvos de baço, que é importante, mas poderia ser um linfoma, como a Cris falou, né? Então eu tenho que ter outros alvos, eu não posso também dar alternativa para o cara e falar assim, olha, é um linfoma ou um hemangio, entendeu? Porque a abordagem, então o Paulo pode falar, a abordagem seria outra, né, Paulo? Né? De repente eu não vou partir para esplenec imediatamente, sei lá. Então, se eu tiver alvos mais fidedignos do hemangio, eu tenho alvos fidedignos do sarcoma estiocítico, por exemplo, já, bem fidedignos mesmo, que a gente poderia trabalhar. Então, eu teria que ter não só o alvo do hemangio, mas o alvo de outras neoplasias diferenciais e entregar isso na forma de um pacote, digamos assim, de um teste para alterações esplênicas, né? Então, o paciente vem com alteração esplênica, eu tenho lá hemangio, linfoma e sarcoma estiocítico, e eu consigo fazer um teste, e aí eu consigo refinar o diagnóstico para o cara também. Eu acho importante a gente considerar os diferenciais num teste desse. Eu acho que seria um teste mais para dizer maligno ou não maligno, né? Ou uma tentativa, porque, por exemplo, ontem, quando eu mostrei as vias PIK3, NRAS, são vias comuns de estarem alteradas em outras neoplasias malignas esplênicas, né? Então, seria mais para determinação de partir ou não por uma esplenec, talvez, certo? Não exatamente confirmar. Eu acho que essa é uma ferramenta interessante, por exemplo, para hemangio cardíaco, né? E aí eu acho que vale bem a pena a gente já conversar aqui sobre a questão sobre a biópsia, né, em hemangio cardíaco, que ontem até foi discutido, acho que foi até o tema de uma pergunta depois da palestra do Diego, porque é um dos poucos tumores que a gente às vezes acaba fazendo diagnóstico presuntivo hoje. Então, eu acho que também no documento a gente colocar os riscos de uma biópsia de hemangio cardíaco, né, e quando ela é indicada e quando a gente vai partir para o presuntivo. Então, a localização da massa, se eu tenho uma massa, por exemplo, em base, né, que a chance de ser hemangio é bem menor, aí sim, talvez valeria a pena a gente partir para uma biópsia por vídeo, porque aí não vou ter um risco de tamponamento tão grande. Talvez a aurícula ainda dá para a gente pensar em biópsia, mas, por exemplo, se a gente pega uma massa no interior do átrio direito, junção átrio-ventricular, são massas que vão ter um risco de biópsia muito alto. Então, é um dos poucos casos na nossa rotina que a gente acaba fazendo diagnóstico presuntivo. Vai por imagem, vai por raça, vai por clínica, né? Então, eu acho que nesse sentido, esse é um caso genial de a gente pensar se tem uma massa em átrio direito e com essas mutações drive, que são super comuns no hemangiosarcoma, aí perfeito, né? Aí a gente tem aí mais um dado para uma massa em átrio direito. Então, isso eu acho que é um ponto também a ser considerado e que no documento que a gente vai produzir, eu acho que valeria a pena deixar bem especificado quando numa suspeita de hemangio cardíaco, quando é indicada a biópsia e quando a gente vai partir para um diagnóstico presuntivo. Eu acho que esse é um ponto que para a gente que está do lado de cá, é super desafiador, né? Quando decidir fazer a biópsia e quando partir para o diagnóstico presuntivo. Então, deixar isso bem especificado, né? Talvez o Diego possa também nos auxiliar nessa tomada de decisão, né? O cardiologista auxiliando na tomada de decisão.
Perfeito. Acho que também nós, assim como clínicos, né, acho que o sonho mais do que decidir, né, pela esplenectomia ou não, é o acompanhamento, se o animal tem uma metástase que não está sendo detectada, né? Nesse caso, eu não sei se existe já algum painel de anticorpos para citometria de fluxo. Seria possível a gente pensar na citometria como uma ferramenta? Eu não tenho experiência, eu faço citometria só para linfóide. Eu também. Desculpa, Felipe, que acho que nós dois aqui mexemos com citometria. E acho que isso que o Paulo falou, né, esses casos mais que colocam em dúvida, em xeque aí, né, Paulo? Acho que a citometria ela viria, mas precisava definir um painel, né, Felipe? Porque só ser CD34 positivo e CD45 negativo acaba não fechando. Talvez ontem, eu acho que o pessoal falou do fator prognóstico usando o antígeno de membrana específico de próstata, né, o PSMA. Eu não sei se ontem alguém comentou desse antígeno, ele não é específico de tumores de célula endotelial, né, mesenquimais, ele até tem em outros órgãos, mas, por exemplo, como o Paulo deu exemplo, né, esse marcador, talvez, Felipe, eu não sei, era uma coisa que eu ia discutir com vocês, ele está 6 vezes mais aumentado no hemanjo, né, circulante, quando a gente compara com animais sadios. Então, eu não sei se ele seria tanto a nível gênico ou de proteico, ele tem sido um marcador aí promissor, talvez um painel, né, para ajudar nesses casos. Agora, específico de marcadores de linhagem endoteliais, realmente... Tem um trabalho que mostrou, né, que eles refutam a ideia que o hemanjo seja de célula endotelial, né, que seja de precursor endotelial medular. Né, e aí a gente poderia, o marcador CD133, que é um marcador de célula precursora endotelial de medula óssea, mas eu não creio que a gente tenha isso em citometria de fluxo, assim, um marcador corriqueiro, mas seria aí talvez um marcador pensando na parte, mas acho que a gente precisa voltar assim, um pé no chão, né, de o que a gente tem agora para oferecer, e isso fica mais um pouco para pesquisa, mas o marcador CD133 é um marcador precursor de célula endotelial da medula óssea que poderia no futuro ser utilizado aí para a gente tentar identificar isso em sangue periférico através da citometria de fluxo, mas não é algo palpável nesse momento. Não. Então, aquele trabalho do grupo do Jaime Modiano, que inclusive sugere, né, a origem para a célula precursora de medula óssea, não tem também o painel consistente. Se você for ler lá, você vai ver que ele tem uma boa caracterização para células de cultivo celular, de sarcoma, mas quando vai aplicar isso nos animais, cada animal tem uma combinação diferente de resposta na citometria de fluxo. Então, é aquilo que o Wade falou, precisa de muita pesquisa ainda para definir um protocolo certinho, né? E talvez para a melhor saída, vocês falam em mutações, né? Que são importantes, sem dúvida, para escolher tratamento no futuro, mas para confirmar um hemangiosarcoma cardíaco, vai ter que achar a célula tumoral, provavelmente, né? Ou um marcador específico da célula tumoral. Então, acho que a célula tumoral circulante talvez seja uma boa saída, mas precisaria definir esse painel de citometria de fluxo para poder encontrar certinho. O fenótipo dela, para daí a gente pesquisar. Eu acho que isso que o Paulo também comentou desses de cardíacos, né? Me corrija se eu estiver errado, me parece que tem a citologia baixa esfoliação também celular e elevada hemodiluição. Então, dificulta bastante também, né, Paulo? Eu acho que mesmo na biópsia... Tem até uma pergunta aqui sobre a citoquímica, né, aplicação, eu já estou pulando, Luiz, desculpa, é que eu vi aqui, tem uma pergunta. Perfeito. E sobre a imunocitoquímica, né, mas o grande problema não é a identificação se aquela célula é de hemanjo ou não, o problema é ter célula para fazer, porque o nosso grande problema é que o hemangiosarcoma vem muito sangue, quando você pega, por exemplo, desde uma efusão de um baço rompido, uma efusão pericárdica ou pleural,
o problema não está em identificar se aquela célula é oriunda do hemangiosarcoma. A dificuldade está em conseguir essa célula, justamente porque são células pouco esfoliativas e você está falando de, normalmente, efusões hemorrágicas, né, em que aí tem grande quantidade de sangue que acaba hemodiluindo ainda mais. Então, a nossa dificuldade não é identificar a origem celular, que aí sim a citoquímica ajudaria, e sim ter célula para fazer isso. Então, acho que já respondendo, não sei se vocês estão de acordo, mas já respondendo uma das perguntas ali do chat, eu acho que essa é a nossa maior dificuldade. Ô Paulo, então, assim, do ponto de vista das técnicas, né, da exploração de pesquisa, isso deixa muito claro que para onde tem que ir é para ir para o DNA do negócio. DNA circulante, ou vesículas liberadas pelo tumor, porque você ir para a detecção de célula, a gente já tentou trabalhar aqui, né, você também, com detecção por citometria de célula tumoral circulante, você tem uma limitação técnica muito grande, varia muito entre tumores. Uma técnica que você amplifica um pouquinho de DNA, você consegue ver o resultado, acaba sendo muito mais sensível. A dificuldade é saber que mutação específica, né, porque você tem os genes, tem o P53 e tudo. Mas não é uma mutação no P53 apenas, são mutações que fazem ele perder a função, ou alterar a função. Então, você tem que ir para a técnica de sequenciamento target, enfim. Eu estou indo para o lado de pesquisa, não é o foco aqui, volta, porque eu já estou viajando aqui, anotando as coisas aqui. Então, voltando ao pé no chão, como o Paulo e o Wade falaram, a técnica assim, de você fazer contagem de figura de mitose é uma ferramenta bastante acessível, né? Porque para o hemangiosarcoma a gente ainda não tem um cutoff aí bem estabelecido, né? Vocês poderiam discutir, porque para o patologista é uma ferramenta que está na mão, né? HE e fazer a leitura, né? Então, Luiz, a história da mitose, provavelmente do KI67 também, sem dúvida sem dúvida não, né? Com dúvidas vai ter algum valor prognóstico, né? Mas a metodologia dos trabalhos que avaliaram contagem de mitose, a meu ver, não é adequada para hemangiosarcoma. Então, o Felipe discutiu ontem os padrões morfológicos, né? Mostrou lá a figura do cavernoso, do capilar, do sólido. Então, se você pegar uma imagem daquela e contar mitoses na imagem, você vai ter resultados completamente diferentes, porque um tem baixa celularidade e o outro tem alta celularidade. Então, encontrar 3 mitoses por campo num cavernoso é muito mais mitose do que encontrar 3 mitoses num sólido. E todos os trabalhos que eu li de contagem mitótica, por exemplo, isso vale para o KI67 também, em hemangiosarcoma, não levam isso em consideração. Ontem a palestra do Cadu, né, o Cadu falou do KI67 que foi extraída a porcentagem de células positivas, que seria o mais adequado nesse caso. Então, você contar todas as células, e aí você vai extrair uma porcentagem, só que é muito mais trabalhoso. Né? Então, ele contou 1.000 células. Você vai ter que contar 1.000 ou talvez todas as células da imagem ou de várias imagens para ter essa porcentagem. Talvez automatizando isso, né? Existem vários trabalhos ultimamente fazendo contagem automática de mitoses, né? Fazendo inteligência artificial para reconhecer a mitose, para contar automaticamente em lâminas escaneadas, eles escaneiam a lâmina inteira, né? Talvez isso facilite em breve, né? Mas para a rotina do patologista hoje também não é uma coisa muito fácil, né? Você tem um scanner de lâmina e um software que conte as mitoses, reconheça as mitoses e conte automaticamente. Então, esse é o problema, a meu ver, pelo menos, da contagem de mitose e da avaliação de outros marcadores que estão sendo quantificados, né, como o KI67, por exemplo. É importante lembrar que existe essa demanda, o cliente sempre pede, a contagem sempre sai no laudo, independente do hemangio, mas essa é uma informação que a gente fornece e ele vê o que ele vai fazer com aquela informação. A gente vai continuar contando, né, Ricardo? A gente vai continuar contando ali, mas a informação é ele que vai tratar dessa informação. A mesma coisa o KI67. Eu faço o KI67 no hemangiosarcoma esplênico? Eu vou contar 500 células e vou estabelecer o percentual das 500 células que eu consegui visualizar naquela lâmina.
o que ele faz com aquela informação, se ele vai tratar isso como, deu abaixo de 16%, que foi o trabalho do Cadu, ou se deu mais, ou se... Aí ele vai tratar, mas assim, eu vou continuar gerando dados nesse sentido, né? A gente não vai deixar de fazer, a gente continua fazendo e tudo, para ter esse volume de dados cada vez maior. Então, assim, uma metodologia básica, mas a gente vai... Existe essa demanda, a gente tem que continuar fazendo, continuar colocando mitose e tudo, mas é o oncologista que vai interpretar e tratar essa informação que ele está recebendo. Perfeito. E gostaria de colocar aqui para vocês, se vocês têm experiência, qual a opinião de vocês para aqueles modelos de predição como o HELP, né, o Hemangiosarcoma Likelihood Prediction Score. Qual a opinião de vocês? Eu acho legal, eu gosto muito dessa área, mas é uma coisa quase lúdica, tá? Por quê, meu amigo? Porque, assim, então, se olhar lá, ele pegou alguns parâmetros, é um trabalho que recebeu algumas críticas na parte estatística, então, só para o pessoal ficar a par. O que é? Então, o animal dá entrada no hospital, ele pega alguns dados básicos do animal, tipo raça, peso, o fato de ele estar com o abdômen agudo, né? Então, ele está com hemobdômen, o hemobdômen, ele pega esses dados epidemiológicos do animal, a informação de que ele tem um hemobdômen, mais algumas informações do tipo, acho que proteína plasmática, tá? E o algoritmo diz a probabilidade daquilo ser um hemangiosarcoma. Então, assim, já é meio... assim, o animal já chegou com o hemobdômen, a gente já sabe que a probabilidade é grande, né? Então, é interessante como uma ferramenta matemática, é interessante com o algoritmo, eu gosto muito dessa área, mas, assim, a validade, a aplicação prática disso, do animal que chegou com o hemobdômen, que vai partir para uma láparo e você vai ver que tem um nódulo no baço e o algoritmo te dá ali que a probabilidade é de tanto, eu não sei o quão né, acho que eu discuti um pouco isso com o Paulo, o quão isso é aplicável, né, o quanto essa informação vai ser útil. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito legal, um grupo grande, como você tem um N grande, eu gosto de brincar até com o pessoal que essas brincadeiras estatísticas eu faço direto aqui, porque a gente tem um acervo gigante. Então, assim, eu tenho dados que, por exemplo, se o animal chama Thor, ele tem uma alta probabilidade de ter um hemangiosarcoma esplênico, 76% de ter, mas é porque Thor está ligado ao Golden, e o Golden está ligado ao hemangio. Então, eu já fiz esse dado aqui, entendeu? Para o tutor, você brincar com isso na internet é muito lúdico, mas a aplicação prática é muito baixa, né? Eu acho que, Luiz, corroborando aí com o que o Felipe falou, a gente tem que lembrar que a gente não faz só Splenec para neoplasia maligna, né? Se eu tenho, assim, não estou dizendo que é para fazer Splenec em todo mundo, mas a partir do momento que eu tenho uma massa cavitária e ela tem risco de romper uma hemorragia, um hemobdômen vai matar esse paciente, independente se isso for um hemangio ou se isso for uma lesão benigna. Então, eu acho que sim, a gente tem que ter cuidado, não sair fazendo esplenectomia em todo mundo, mas a partir do momento que eu tenho uma lesão esplênica e um hemobdômen, é um candidato já automaticamente a uma esplenectomia, porque se esse hemobdômen acontece se esse animal tiver uma recidiva desse hemobdômen durante a madrugada, eu posso perder esse animal por hemorragia numa lesão benigna. Então, eu não sei até que ponto, né, saber isso vai mudar muito o cenário. É interessante do ponto de vista da conversa que você vai ter com o tutor, a probabilidade de ser um hemangiosarcoma, de tomada de decisão, mas em relação ao procedimento imediato, frente a um hemobdômen, eu acho que não muda muito a gente ter isso ou não, sabe? Eu acho que é mais como a gente vai abordar, mas a gente nunca vai conseguir confirmar, não vou tomar uma decisão baseado exclusivamente nisso. Então, assim, é interessante, mas eu não sei o quanto no dia a dia isso é aplicável. Perfeito. Caberia aí, então, também a questão da regra dos 2/3, que os americanos utilizam, já que nossas esplenectomias em geral são, mais da metade delas são tumores malignos, seria... Luiz, nós fizemos um trabalho com o Felipe, até o Eduardo e o outro Felipe, eles devem estar aqui assistindo, eu vi que eles estavam ontem aqui, foi até o estudo de um orientado meu de iniciação científica junto com um residente, e nós avaliamos 1.164 baços no Brasil, né? Então, quando a gente pensa, a gente vê que veterinário brasileiro tira mais baços do que o necessário.
nós tivemos 55% de lesões não neoplásicas, então as hiperplasias, as esplenites, os hematomas, 10% de lesões benignas, então a gente teve mielolipoma, hemangioma, e só 35% de lesões malignas, então seria a regra de 1/3 aí, né, no Brasil. Mas justamente por quê? Porque eu vejo que a gente não tem tanto critério, então o veterinário brasileiro acaba funcionando menos, veterinário brasileiro acaba vendo baço e tirando sem critério, né? Então, às vezes, lesões muito pequenas ou esplenomegalias. Então, assim, eu acho que a gente talvez tenha isso quando a gente tem uma abordagem mais criteriosa, mas não é a realidade brasileira. Então, quando a gente não tem critério, a gente tira mais. Eu acho que, grosseiramente, pensando biologicamente falando, eu acho que a gente tem mais lesões benignas de baço do que maligna. Né? Se a gente for pensar no global, né? É só pegar esse trabalho. A gente está com N legal, 1.164 baços. Não é um N tão pequeno aí, uma amostragem. Felipe recebe amostras aí do Brasil todo, e a gente só teve 35% de malignos. Aí sim, se eu pegar os malignos, eu posso dizer que 2/3 dos malignos são hemangiosarcomas. Isso bate com a literatura internacional. Agora, dizer que 2/3 das lesões em baços são malignas não é a realidade. Assim, não é a realidade, pelo menos brasileira, e a gente tem dado para confirmar isso. Na verdade, o problema total é que a gente tira muito baço. Porque se você pegar os dados que eu apresentei ontem, o percentual de diagnóstico de hemangiosarcoma dentro da minha rotina, ela bate exatamente com a incidência de hemangiosarcoma na literatura. Então, assim, e 2/3 das lesões malignas são hemangiosarcomas. Então, a nossa casuística de hemangiosarcoma, ela é igual da literatura, é igual do mundo. O problema é que a gente tira muito baço, né? Então, a gente talvez tenha que repensar essa necessidade de tirar baço. O volume de baço, o nosso N dá uma surra em qualquer trabalho gringo ali, né, com mais de 1.000 amostras, e é muito fácil no Brasil fazer uma esplenectomia, fácil em termos comerciais, né, então não é tão caro, você parcela em 12 vezes, o nosso veterinário é corajoso, faz a lápara e tira o baço, e acabou, entendeu? Então, lá fora não, é muito caro fazer uma laparotomia, é muito, uma responsabilidade muito grande fazer, né? Então, a gente tira muito, por isso dilui nossa estatística. E é interessante que do americano, a gente pode comparar isso. O nosso, 1/3 é maligno, o americano, 2/3 é maligno, e o europeu é meio a meio. Então, na verdade, a porcentagem de diagnósticos ela é igual no mundo inteiro, só que como a Europa, o trabalho europeu, ele misturou dados da Alemanha com de Portugal, por exemplo, e a gente sabe que é heterogêneo, provavelmente eles têm alguns lugares que tiram baço em excesso, de modo que lá, se não me engano, o valor é 51% a 52% maligno e 49% benigno, dá meio a meio. E nos Estados Unidos 70% e no Brasil 30%. Não é a incidência, é a maneira com que a gente aborda a nossa necessidade de fazer esplenectomia. Perfeito. E falando então em estatísticas, a gente tem uma taxa de confirmação diagnóstica de hemangiosarcoma no Brasil? Vocês, assim, dados nossos, que a gente poderia confiar? Em relação ao eu não estou escutando o Luiz direito. É que eu estou com barulho aqui, eu estou no hotel. Me desculpe. A gente tem no Brasil trabalhos que indicariam assim, qual é a nossa taxa de confirmação de diagnóstico para hemangiosarcoma? O percentual, assim, a gente teria eu acho que não é um tumor difícil se tu tem material, é uma assertividade alta, né? Acho que não tem muito... Para o patologista, eu não vejo um desafio diagnóstico tão grande, né, Felipe? Eles são mais... A não ser quando você pega ósseo, que confunde com osteosarcoma telangiectase, com alguns pontos específicos, mas de forma geral, o esplênico, eu acho que é tranquilo para vocês, né? O desafiador vai ser um outro visceral ali, um hepático, às vezes mascarado, um renal. Não sei, o Strafese tem dificuldade de identificar essas lesões, tem um percentual que engana ali, mas acredito que não. Tem uma pergunta aqui no chat, mas acho que isso já foi discutido ontem, da colega Carla. Quando tem informação de crescimento sólido, tem algum significado prognóstico? Isso acho que foi discutido, mas se vocês quiserem responder aqui a pergunta. Prognóstico? Você acha que ela colocou assim, se a descrição for
como não, sólido, acho que não tem valor prognóstico, assim como, já aproveitando a deixa, né, o bem diferenciado também não tem valor prognóstico, né? O grau de diferenciação em hemanjo, hoje a gente não consegue comprovar, isso é uma informação importante, né? Quando eu recebo um laudo de hemangiosarcoma bem diferenciado, os trabalhos não... Teve um trabalho bem antigo da década de 90, do Oglive lá, que mostrava que era grau de diferenciação era importante, mas todos os trabalhos que vieram depois desse, inclusive o trabalho do Cadu, que é um trabalho brasileiro, ele não mostrou que grau de diferenciação era fator prognóstico. Então isso é uma coisa que o clínico precisa ficar bem atento, que normalmente extrapolando de outras neoplasias, né, quando a gente fala bem diferenciado, a gente pensa em um prognóstico melhor, e isso não vale aqui para o hemanjo. Isso é importante. Eu vou até falar, antigamente a gente se baseava no Oglive, usava a palavra bem diferenciado, e agora a gente só imputa as informações e o clínico toma a decisão. Então, eu vou dizer a diferenciação morfológica, eu vou dizer o índice mitótico, eu vou dizer o percentual de necrose, mas é o clínico que toma a decisão baseado nos trabalhos que ele vai ter à mão. Então, olha, tinha 6 mitoses, o trabalho fala que acima de 11 seria mais agressivo, ou era bem diferenciado. Então, a gente não usa mais a palavra bem diferenciado, é hemangiosarcoma para todo mundo, para todas as entidades, mas a gente carrega aquele laudo sinóptico, né, com informações, para o clínico tomar a decisão, para o oncologista tomar a decisão, mas a gente deixou já de usar a palavra bem diferenciado, visto o trabalho do Oglive não foi reproduzível, né? Perfeito. A professora Júlia Matera coloca uma consideração importante aqui, na opinião dela, né? Os exames de imagem, eles acabam, pelos laudos, acabam sendo indutores de erro, e as suas esplenectomias exageradas teriam aí a sua razão de ser, né? Inclusive, uma colega colocou aqui no chat se alguém tem experiência com relação se a esplenectomia sem necessidade afetaria a longevidade do animal, né? Se algum colega puder. Eu acho que nesse ponto a gente não pode falar, vai depender muito do que vai acontecer com esse animal, né? A esplenectomia em si não é um fator que vai diminuir longevidade, mas se esse animal tiver talvez uma doença infecciosa, isso vai contribuir. Então a gente tem que ser, assim, acho que o baço não está ali por acaso, né? Então a gente tem que tentar ser o mais preciso possível. Sempre a gente vai acertar? Não. Então acho que todo mundo aqui já tirou um baço que era benigno, né? Enfim, mas porque às vezes as pessoas, melhor pecar por excesso, mas eu acho que o melhor é a gente ser o mais preciso possível. Eu acho que essa é a ideia. Porque se esse animal, a gente mora numa área endêmica de doenças infecciosas, né? A maioria é diferente de uma realidade americana, e com certeza é importante que a gente seja assertivo, né? Nem para mais, nem para menos. E em relação aos exames de imagem, eu concordo com a colocação da professora Júlia e do professor Rodrigo, porque realmente a gente não tem tantos trabalhos, né, para basear. A gente tem aquele trabalho que fala sobre se eu tenho efusão, é um critério para a gente pensar em malignidade, número de lesões alvos, né, aquele aspecto ultrassonográfico de lesão alvo. A gente tem tamanho de lesão também influenciando, e lembrando, né, novamente aquela ideia de que se eu tenho uma massa grande cavitária, mesmo que ela não seja maligna, ela pode romper, pode causar um hemoperitônio e a gente perder esse paciente. Então é bom senso na hora de interpretar. Se eu pego uma lesão de 0,5 centímetro, hiperecóica, ela é única, não tenho hemoabdômen, eu não vou partir já direto por uma esplenectomia, né? Então, é esse critério que dá um pouco mais de trabalho para o clínico, mas é o mais correto de ser feito. Como o Bucato colocou ali, acompanhamento do paciente de maneira consciente. Perfeito. A gente acho que não tem mais tempo para mais nenhuma questão, já estamos aí no nosso horário. Tem um colega aqui, o Mário Caldas, ele fala que a imagem do hemanjo na tomografia computadorizada, quando é feito estudo multifásico, é super específica, né, na ressonância também. Acho que nunca sugeriu um hemanjo na imagem que não fosse confirmado pela histopatologia. Ele pergunta se nós vamos incluir a questão da imagem no consenso, né? E até eu faria uma pergunta, se vocês teriam... quando a gente indicaria, por exemplo, uma tomografia de corpo inteiro, né? Acho que a gente poderia finalizar a nossa mesa com essas informações com relação à imagem, né? A opinião de vocês. Bom, acho que essa sobrou eu, né?
É ruim ser o único clínico aqui. Não, mas estou brincando. Bom, eu acho que na prática, assim, a gente tem algumas características que devem ser pensadas. Tem inclusive um trabalho falando de tomografia para detecção de metástase músculo-esquelética em hemangioma. Então, a gente tem que pensar que, apesar de não ser algo extremamente corriqueiro, hemangioma faz sim meta óssea, né? Então, isso é importante, e aí a sensibilidade de uma tomografia vai ser superior, por exemplo, a um raio-x. Então, peguei um animal com hemangioma, esse animal está claudicando, e a gente não tem uma causa base dessa claudicação, tem que sim pensar na possibilidade de meta óssea. Hemangioma é um tumor que faz meta em sistema nervoso central, então é outro motivo. Só que, claro, pessoal, na prática a gente tem que também pensar, eu não vou sair fazendo tomografia de corpo inteiro, senão teoricamente teria que fazer para qualquer tumor, né? Então, baseado na clínica do paciente, poxa, eu atendi um hemangioma, esse paciente ele tem sinal neurológico, é válido sim a gente incluir, porque é um tumor que pode fazer meta em sistema nervoso central. Lembrar que a meta de hemangioma para pulmão ela é diferente das outras metas, né? A gente não tem aquele padrão, pode ter aquele padrão nodular clássico, mas hemangioma faz muita meta de padrão miliar e às vezes a tomografia pode te ajudar nisso aí. Então, assim, a gente tem pontos específicos de características do hemangiosarcoma que fazem com que, eventualmente, a gente lance mão de um exame de tomo, de um exame, pensando mais no esplênico, né, que é o mais comum. Mas, por exemplo, para coração, um bom operador e um ecocardiograma, ele vai ter uma sensibilidade melhor do que uma tomografia pensando em coração. Então, isso vai muito depender da localização, do sinal clínico do paciente, para a gente, novamente, não cair naquela receita de bolo que eu vou fazer exatamente a mesma coisa para todo mundo. É um exame que eu preciso anestesiar, então eu vou usar quando realmente tiver indicação com critério, tá? Essa, no caso, seria a minha opinião. Não vou sair fazendo tomografia de corpo inteiro para cada um, né? Então, acho que é o Bucata que está colocando critérios sempre. Existem trabalhos já que mostram os malefícios de excesso de tomografia. E hoje, pessoal, uma vertente, né, muito forte é também a questão da anestesia, né? A gente sabe hoje o quanto a anestesia acaba impactando a longo prazo na sobrevida desses pacientes por questões imunológicas. Então, a gente não quer sair daqui com receitas, né? Você vai fazer isso em todos os pacientes. Não, você vai ter que avaliar todos esses critérios e decidir baseado na sua avaliação. Perfeito. Se alguém daqui da mesa gostaria de algum tema que ficou solto ou que a gente acabou não abordando, a gente tem ainda alguns minutos. Se alguém gostaria de fazer alguma colocação com relação ao diagnóstico. Acho que ficou uma dúvida de alguém que perguntou sobre a expressão de COX-2 como valor preditivo, né? Eu não sei se os colegas têm experiência, eu me lembro de algo ser muito heterogêneo no hemangioma, a COX-2, né? Então, acho que tivesse que chutar, diria que não, porque é muito heterogêneo. Eu não sei se o Felipe tem experiência. Eu acho que eu não vejo uma expressão tão frequente deles quando a gente faz, é heterogêneo. E eu não sei se os métodos interpretativos de Cox que a gente tem hoje para tumores sólidos, eles têm a mesma validade para o hemangiosarcoma. Então, eu interpreto, eu volto a dizer, existe uma demanda, a gente faz isso daí e eu solto dentro da interpretação de um tumor sólido, que é o que está preconizado na literatura, como interpretar, intensidade, percentual de marcação. Mas eu não sei se isso é válido para o hemangioma, né? Porque tem uma heterogeneidade muito maior, realmente, ali, e uma frequência muito, muito menor também de expressão, diferente dos demais tumores sólidos. Então, fica aí. É o que eu costumo dizer. Eu gosto muito de gerar os dados. O que vai ser feito com essas informações lá na frente, que é muito importante a gente ter, mas é importante ter esse big data aí de informações para o clínico lá na frente tomar decisão, amanhã a gente construir ferramentas para isso. Então, eu questiono até a forma de a gente avaliar o COX no hemangiosarcoma. Então, não sei se teria um valor, não. Ô Luiz, essa colocação do Mauro ali sobre a tomografia, né, sobre as características, talvez é legal ver se tem algum trabalho recente que aborde isso. Não teria uma contraindicação de a gente colocar isso no consenso, né? Acho que é um trabalho a ser considerado aí, dependendo sim, de como foi a metodologia. Só o texto. Perfeito. Eu acho que enriquece, sim. Perfeito, então.
Então, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos, né? A professora Cristina, a professora Eide, o doutor Felipe, o professor Ricardo e o doutor Paulo. Muito obrigado pela participação de vocês, eu acho que foi bastante produtiva a nossa mesa. E eu convido agora o professor Andrigo a assumir a próxima mesa redonda. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia. Muito obrigado, professor Luiz.